Quando nós falamos da personalidade, que ela é formada por informações que recebemos, essas informações fazem muito mais efeito em nossa personalidade se elas forem informações vindas de fontes confiáveis. Já notaram isso? Por exemplo, por que as propagandas normalmente são feitas por agências, publicitárias, e por que essas agências publicitárias sempre usam pessoas que passam confiança? Normalmente eles pegam apresentadores, às vezes cantores, jogadores, pessoas de renome, pessoas que de alguma forma fazem com que seus admiradores passem a comprar um produto, não é? Veja como que isto é usado e por que é usado assim. Justamente porque se você aprecia alguém, é porque você tem alguma admiração por essa pessoa e essa pessoa te passa uma certa confiança, correto? Então, se alguém disser algo para você, mesmo que seja este simples apresentador, talvez você nunca conviveu com ele, mas admira ele, por ser uma pessoa considerada como alguém importante, seja ele artista de novela ou em geral, do mundo artístico, um jogador de futebol ou qualquer outro esportista, e qualquer uma pessoa que seja de destaque. Mas o importante é que eles passam confiança. E passando confiança é muito mais fácil vender o produto. Assim funciona a nossa mente. Porque a nossa personalidade ela é formada justamente por aquilo, não simplesmente que nós ouvimos ou que chegamos a ver, mas aquilo que nós acreditamos que é verdade. Sendo assim, pode-se imaginar quem mais te passa confiança ou que passou confiança. Quando você ainda era criança, ninguém melhor do que os pais para te passar confiança. Por isso que nós não tínhamos referência, alguém com referência para basear no que iríamos ou não acreditar. Não tínhamos escolha. E a escolha foi essa mesmo, corretamente. Então os pais passam confiança. Mas não são só os pais. São os professores, os educadores de uma forma geral, ou até mesmo os amigos, alguém que fala a você de uma maneira que você confia, correto? Sendo assim, a gente pode imaginar como somos formados no nosso interior, tanto em sentido político, religioso ou mesmo étnico, ou qualquer outra ideologia. Se isto for, como já o nome diz, ideologia que vem de ideia, é lógico que você vai acreditar, a sua mente vai aceitar. Mas se for alguém que não lhe passa confiança, isso não vai surtir nenhum efeito. Já notou como isto é
uma coisa lógica. Então, podemos analisar da seguinte forma, que os maiores vendedores usam técnicas que passam confiança, não é? Também no mundo ideológico, que é a finalidade, porque tudo que nós somos é mais por uma questão ideológica, certo? Então nós não somos o que somos porque nós comemos isso ou gostamos de outra coisa e assim por diante. Mas vem pelo próprio sentido de encarar aquilo como sendo algo bom para nós. Então, há umas táticas muito simples que é a primeira coisa que esses ideologistas fazem é passar para as pessoas confiança. Então eles nunca vão pregar uma ideologia se não for baseada em algo ou alguém, melhor dizendo, se não for baseada em alguém que você tenha confiança. Vamos citar um exemplo que não é da maioria dos que estão assistindo a minha neste momento. Em tempos anteriores, nós ficávamos sabendo de tudo que acontecia no mundo através do rádio. Isso estou falando da minha geração. Por quê? Porque existia um tal de repórter Esso. Olha só. O repórter Esso entrava no ar assim que acabava o horário da Voz do Brasil, que ainda existe, e quando era 8 horas entrava no ar o repórter Esso. E as pessoas, logicamente, esperavam este horário para saber o que estava acontecendo de novo no mundo, ou o que havia de novidade, o que havia de interessante para saber, ou alguma tragédia, também na época da guerra, e qualquer outra época, sempre se baseavam como uma referência de que aquilo era verdade, porque naquela ocasião existiam os repórteres que passavam uma certa confiança e ninguém duvidava do que eles falavam, porque não havia também como duvidar. Né? Tinha um repórter, Heron Domingues, e ele, com aquela voz bonita, por sinal, passava as notícias mais destacadas do mundo e todos nós acreditávamos e ficávamos ao ouvido no rádio, escutando tudo. Por quê? Porque passava confiança. Então pense um pouco sobre você mesmo, como você é agora. Não foi aquilo que te passou confiança que fez você ser aquilo que você é? Realmente. Agora é a hora de fazer um questionamento. Por quê? Porque nem tudo que as pessoas que são usadas como meios de comunicação ou aqueles que comunicam de outra forma, quer por notícias, rádio, televisão, mas notícias pessoais, notícias que têm a ver com a nossa própria vida. Podemos dizer que nós somos fruto daquilo que nós ouvimos de alguém que nos passou confiança, de alguém que fez com que nós sentíssemos firmeza nas suas palavras, que nós sentíssemos uma certa veracidade em tudo que ele disse. Mas será que era mesmo? Se fosse assim, o mundo não estaria dividido em pensamentos, ideias diferentes. Acontece
que cada um é formado de acordo com aquilo que ele foi orientado. Por isso nós, quando temos alguém em quem confiar, isso se torna muito marcante, porque aquelas palavras vão ser como as palavras de um mestre, de um guru, de alguém que tem sabedoria para dizer o que devemos ou não devemos fazer. Não é mesmo? Então você acaba sendo formado por uma mentalidade que não é a sua. Porque se todos parassem para questionar os seus mestres, seus instrutores, seus tutores, seria até interessante. Não que queremos aqui incitar a um debate, a uma desordem social, nada disso. Mas pelo menos para nós, falando que quando eu falo aqui, eu quero me referir a nós como pessoas, a nossa personalidade que está em jogo. Conforme já disse, a nossa vida, até a nossa vida, ou a nossa felicidade, o nosso bem-estar, depende muito do que somos, da nossa própria personalidade. Sendo assim, não quer dizer que vamos sair questionando a tudo e a todos, não. Porque pessoas como nós, seres racionais, somos dotados do raciocínio, da inteligência, e isso nos dá a nós mesmos confiança por termos essa arma poderosa. Então o que precisamos é usá-la, mesmo que em algumas situações precisamos dispor desses meios para quê? Para não sermos levados, como dizem popularmente, ser Maria vai com as outras, ou ser levado pela onda. Não. A firmeza de personalidade quer dizer justamente isso, que a pessoa ela tem sim uma mente, embora flexível, mas tem uma certa firmeza. E ninguém vai falar algo sem ter pelo menos fundamento para dizer isso. Então, quando alguém disser algo, não seria lógico perguntar quem foi que te disse? É uma boa pergunta. Quem foi que te disse isso? Não é? Seja em qualquer sentido na sua vida. Basta perguntar quem foi que te disse isso. A pessoa, quem disse isso que você está me falando, ela tem como comprovar? Ela tem as credenciais para me convencer? Então fica aí uma questão. Você pode raciocinar e quando chegar a este ponto, a este patamar, você estará com a cabeça praticamente liberta para começar a analisar as coisas de outro ângulo e ver que a vida nem sempre é tudo aquilo que a gente imaginou. Tem muitas coisas que não sabemos por nossa própria falta de conhecimento. E também tem muitas coisas que deixamos de saber porque já fomos dotados desta personalidade que tolheu ou fez com que
não tivéssemos a curiosidade, pelo menos, de querer saber, ou a perspicácia de querer saber aquilo, se era verdade ou não. Então, meus amigos, então vamos ficando por aqui por hoje, e a próxima vez vamos abordar alguns outros pontos relacionados a esse assunto da personalidade, certo? Então, até a próxima e agradeço a atenção de todos.